Olá, Carneiro, olá a todos os telespectadores do Itararé Esportes. Bem, o que falar, né, sobre esse terceiro clássico dos maiorais de 2017. Tivemos dois na primeira fase da competição, mas é a primeira vez que um dos clubes sai vitorioso de campo nos encontros deste ano. Bem, como eu disse, tivemos dois empates, um 1-1, outro 0-0 e agora uma vitória do 13 por 2-1. E venceu quem mais precisa vencer, por necessidade mesmo, não é questão apenas de quebrar tabu, buscar a Série D, precisa se quiser chegar à final, precisava e venceu pelo menos o primeiro jogo. O Campinense jogava por 2 empates, eu disse jogava porque agora não há mais essa possibilidade, como perdeu o primeiro jogo, precisa vencer a segunda partida para tentar buscar o tricampeonato estadual, e aí fica aquela boa expectativa de sabermos de que forma vai se portar, principalmente para mim, a equipe do Campinense no segundo jogo. Não há muito, eu acho que o que esconder em relação ao que o 13 deve apresentar para essa partida diante do Campinense. Deve vir com uma postura defensiva, jogando no erro do adversário, principalmente nos contra-ataques, como fez na primeira partida entre os dois times agora nas semifinais. Agora, a dúvida em relação ao Campinense é realmente como o Dinho, que é auxiliar técnico, vai colocar a equipe em campo, né? O Ney da Mata, de forma até, não tem como se utilizar outra palavra do que não estranha, deixando o Campinense, por mais que haja questionamentos sobre esse ou aquele jogador que foi tirado de campo, ou que foi escalado, é no mínimo estranho, né, o modo como o departamento de futebol do Campinense vem tratando a questão da permanência ou não de treinadores esse ano, né? Tivemos o Paulo Foiani deixando a equipe, depois o Sérgio China, esse para mim dos três até o mais estranho, porque vinha com bons números, embora questionado em relação a algumas escalações, algumas modificações, mas os números eram amigos do Sérgio China, e aí deixou a equipe, agora em meio a uma disputa, uma decisão, uma verdadeira decisão, que passa muito pelo bolso, né? O Campinense tem se acostumado bem e tem utilizado bem disso que eu vou falar agora, da questão financeira que se tem quando se preenche bem o primeiro semestre do nosso futebol, né? Copa do Nordeste, Copa do Brasil, só participando dessas competições aí, o ano que vem a equipe que entrar vai pegar cerca de R$1 milhão, então o Campinense tem, né, aproveitado bem disso daí e está em risco, né, esse planejamento, quem sabe, para 2018, através dessa semifinal do Campeonato Paraibano, vai se jogar o futuro, tanto do 13 quanto do Campinense, em relação a isso, nesse jogo de domingo. Então, bem estranha a saída do Ney da Mata, mas é vida que segue, não tem esse tempo muito para se lamentar, né, para se corrigir erros. É a dúvida qual o time do Campinense que entrará em campo. Em relação à partida mesmo de ontem, acho que a gente teve um jogo tático bem interessante no início da partida. E aí ficou muito claro que o Celso Teixeira foi bem superior ao Ney da Mata com a proposta de jogo dele, anulando muito bem o Augusto, o Alex Travasso também não apresentando um grande futebol, que eu acho que são duas figuras importantes ali no esquema da Raposa. O Campinense que não se entende com o camisa 10 do time, né? Quem tem entrado não tem rendido o que se espera, já foram acho que 6 jogadores, inclusive jogadores como o Renatinho, né, como o Marcos Paulo, jogadores de destaque no futebol nordestino, agora com o Gama, e parece que a coisa ainda não se encaixa. Então as dúvidas para mim passam muito mais pelo lado rubro-negro do que o que se esperar do lado alvinegro, que vem sendo aí uma constante, inclusive, em relação ao time do 13, a postura defensiva. O 13 ontem marcou 2 gols, o que não é tão comum, né? O 13 tem uma média de gols aí inferior a 1 por partida, pelo menos tinha até o início das semifinais. Então marcou 2 gols, já foi surpreendente. Agora a postura defensiva do 13 realmente vai ser algo que deve marcar a campanha do time, chegando ou não à final até o fim desse campeonato paraibano. Então, expectativa, acho que de outro grande jogo, de grande público domingo. O torcedor do Campinense sabe que uma vitória mínima aí leva a equipe à final, então não tem nada de ficar de cabeça baixa, reclamando, pensando no primeiro jogo, e sim apoiar a sua equipe. É a mesma questão do 13, que vem bem mais empolgado, isso aí sem dúvida, né? Pela necessidade, pela quebra do tabu, por uma vaga de Série D que não veio ainda, só virá, né, domingo, caso o Atlético não chegue à final, que é improvável, né, golear a equipe do Botafogo por 4 gols de diferença, e aí o 13 chegando à final, né, já tem aí Copa do Brasil, Copa do Nordeste, então é bom salientar aí, vaga de Série D ainda matematicamente não veio, porque o Atlético pode ir à final, o Campinense também, e aí o 13 ficaria pelo meio do caminho. Então, só para trazer um ponto aí a ser levantado, tá certo? Então, expectativa de grande jogo domingo, o torcedor tem que fazer sua parte, a Polícia Militar também
ser um pouco mais inteligente na hora de fazer o esquema de segurança, porque tivemos problemas aí no trajeto das saídas das torcidas próximo ao estádio Amigão. Não há mais o que se esconder, não tem nenhum mistério, né, de por onde entra, de por onde sai o torcedor que vai ao estádio Amigão, do que acontece depois, as vias de acesso que são menos ou mais utilizadas. Então é bom se orientar em relação a isso. Esperar também que a arbitragem não influencie diretamente nesse jogo, que só o futebol reine e que de campo, né, se classifique o melhor. Valeu?